Pastor Antônio Delcio, graça e paz, boa noite, que bom receber o senhor. Pastor, irmãos, é um prazer estar com vocês aqui nesse programa e estamos aqui com alegria e quero saudar todos, sim, papai. Eu já falei para o pastor Antônio Delcio uma certa vez que se ele colocasse uma igreja independente, eu ia caminhar com ele. Mas, olha como ele ficou. É brincadeira, meu pastor, fique em paz. Então, olha só que isso não é um pensamento só meu, é de muita gente, viu? Tem muita gente que já comentou por aí, mas deixa pra lá. Eu quero dizer ao pastor que as manhãs de sábado eu tenho sempre essa escuta, né? Obrigado. Do seu programa, entendeu? Eu aprendo muito. Inclusive direcionei os meus alunos de escola bíblica. Pessoal, vamos lá. Entendeu? Vamos acompanhar para aprender mais. Sábados, entendeu? Porque... E a cada pergunta, viu? É profundidade. E a cada pergunta que chega para ele aqui, complicado, né, viu? As perguntinhas meio estranhas. E elucida todas as perguntas. É, ele chega... Possíveis, inimagináveis. Ele não recua, não. Ele não recua, não. Não retrocede, não. Olha só, comentários à parte, hoje nós estamos aqui para falar, né, sobre esse assunto importante, mas antes eu quero pedir aqui ao nosso amigo Eliomar falar para nós. Eu preparei a minha primeira pergunta, acredito que alguém deve ter mais perguntas aí, mas Eliomar, qual vai ser o nosso assunto principal hoje? Traz para os ouvintes ficar sabendo aí. Bom, nosso assunto fica até difícil pensar aqui, né? Porque com essa visita aqui, que nos deu a honra de vir aqui ao nosso programa, que é difícil, né? A gente conseguir uma agenda aí com ele, mas a gente está muito honrado e vamos ter que escolher, né? Fazer nosso cérebro funcionar um pouquinho mais e ter que tirar uma da nossa caixinha, né? Então, vamos falar um pouquinho do que está acontecendo, como o programa é voltado para a educação, política, teologia. Então, vamos falar um pouquinho do que está assustando bastante, né? Que é essa questão aí do comunismo mundial derrubando, se nota, né, que ela está derrubando os governos de direita, né? Eu creio que através da trapaça, né? Porque pelo que eu vejo lá, o Netanyahu ganhar com 30 cadeiras e mesmo assim não conseguir formar governo, que todos decidiram pular para o outro lado. Então eu gostaria que o nosso professor, doutor Antônio Delcio, falasse mais sobre isso aí. Você acha que o comunismo está crescendo bastante, né? Vou passar aqui para o pastor Fábio aí. Beleza. A pergunta que eu já quero iniciar aqui, nós temos também aqui, lá no meio do programa, uns áudios para a gente ouvir aqui, não é, Eliomar? A pergunta, essa é uma pergunta que eu mesmo elaborei, deixa eu colocar o nosso pastor aqui na parede já, né? Vou abraçar ele sem me aproximar, vou apertar sem abraçar. Então, o pastor Antônio Delcio, na sua opinião, o comunismo está invadindo não só o Brasil, mas as informações que a gente às vezes recebe aqui e são fontes seguras. O comunismo está realmente armando uma arapuca mesmo para dominar o mundo inteiro? Na sua opinião, realmente eles já estão mostrando a cara mesmo, dizendo não dá mais para esconder, a gente tem que tirar vocês da jogada e assumir o poder, e é isso que a gente vai fazer daqui para frente, porque é o que a gente vem percebendo, né? Inclusive, o senhor estava num programa recentemente aqui, que eu queria até falar, mas não teve tempo, de uma escola chinesa que já foi instalada no Brasil, no Rio de Janeiro, onde as mensalidades, o mínimo é de R$4.000. R$4.000, o valor mínimo de mensalidade, é a partir de 4 mil. E até dezembro, São Paulo já também vai ter uma nova escola chinesa. Então, na sua opinião, pastor Antônio Delcio, o comunismo já está mostrando a cara, dizendo, vamos tomar posse. Qual a impressão que o senhor tem nesse momento? Fala pra gente. Bom, tem diversos aspectos aí. Boa noite, aqueles que não me viram ainda, que eu não cumprimentei. Pai do Senhor também para todos. Eu estou aqui diante de um historiador, né? Então eu não sou autoridade em história, mas o que eu posso dizer é o seguinte: o comunismo já foi, né, desmascarado no leste europeu e muitos países, né? A história mostra isso. Você viaja naquela região, as pessoas não querem mais nunca saber desse pesadelo. E lá eles mataram milhões de pessoas, né, que se atreveram a discordar. Nesse tipo de pensamento não há uma oportunidade
uma posição contrária mesmo de ideias, não é possível. E eles mudaram de estratégia e estão migrando, né? O projeto da esquerda mundial é retomar o poder, e agora eles sempre desejaram a América Latina e agora estão mostrando as caras, sim. Eles foram derrotados lá na Europa e agora mudaram de estratégia, chamado de socialismo do século XXI, e estão migrando para aqui. Querem tornar a América Latina em republiquetas neo-soviéticas, né, como naquela época, e o grande partido comunista do mundo é o Partido Chinês, né? É um país, digamos assim, é um país que é o maior partido do mundo, porque as pessoas são obrigadas lá a serem comunistas e estão financiados pela nova ordem mundial. Existe a nova ordem mundial que controla, detém, né, mais de 70% da riqueza do mundo, é um aglomerado de famílias bilionárias, poucas famílias bilionárias, que financia tudo isso, mas essa nova ordem mundial ela se dividiu, né, teve divergências entre eles, e agora tem uma nova ordem mundial que está avançando, por exemplo, na Índia, e a outra parte está investindo aqui na América Latina. E recentemente ficamos sabendo que aqui na Bahia, os chineses estão querendo fazer uma cidade, criar uma cidade aqui nas terras baianas, e o governo, que é o governo de esquerda, né, está permitindo isso acontecer, está para acontecer, não sei se é Irajuba, é uma dessas cidades que eu não lembro o nome, parecido com isso aí. E engraçado é que essas terras são terras de proteção ambiental, né? E isso é um grande crime, financiado pelo governo do Estado, que é um governo de esquerda, e a sociedade precisa acordar para isso. Então eles estão investindo, porque eles estão de olho aqui na América Latina. Eu acredito que particularmente no Brasil, o Brasil alimenta boa parte do mundo e, portanto, boa parte da China. A China hoje tem da ordem de 1,2, 1,25 bilhões de pessoas. Eles têm interesse no Brasil como uma colônia alimentar. Então, eles podem querer cooptar nosso país para transformar numa colônia alimentar, para continuar plantando, e não venha dizer que vão deixar um pedacinho para a gente, não. Pode até deixar para alimentar os escravos que ficarem aqui, mas eu não acredito em boas ideias que essas pessoas tenham para esse país. Então, é um regime derrotado, mas é insistente, e foi derrotado lá pela Europa, mas agora está investindo aqui, enganando e mentindo para as pessoas aqui da América Latina. Nós temos que reagir, as pessoas conscientes do Brasil precisam reagir para não deixar eles se instalarem no poder. É isso que eu penso, mas se trata de um regime derrotado que só sobrevive provavelmente no módulo 5 da UFES, né, da nossa universidade, as suas ideias. Me dê uma licencinha aqui que eu quero completar a minha fala, rapidinho. Olha, com base nisso aqui, pastor Antônio Delso, comunismo vem do latim communis, comum universal. Uma ideologia política, tá certo? Isso eu separei para falar hoje aqui, já colei aqui no computador. Parabéns. Socioeconômica, que pretende promover o estabelecimento de uma sociedade igualista. Presta atenção. Sem classe social e apartrida, baseada na propriedade comum dos meios de produção. Bom, consideravelmente, Eleomar e o meu amigo Vonei, vamos colocar aqui como os três principais poderes: poder econômico, poder político e poder religioso. Esses são os três principais poderes que estão em evidência hoje, inclusive em meio à pandemia. É o maior projeto do comunismo unir esses poderes, na sua opinião, já que é o que se viabiliza nesse momento? Bom, nós já teve um programa aqui na sexta passada, na quinta passada, qual é o nome do programa que eu estive aqui? Logos e Rema. Que nós falamos um pouquinho sobre a definição, né, de comunismo e socialismo, né? Na realidade, o mundo não viveu o comunismo ainda. O mundo viveu o socialismo, que prega o seguinte: como a base
é marxista e, portanto, a base é de uma sociedade marcada pela divisão de classes, a classe dos trabalhadores, né, do proletariado, e a classe da burguesia, que são os opressores, e, em outras palavras, quem gera emprego são os opressores, né? E o trabalhador, ele vende a sua força de trabalho, etc. Então, o socialismo prega, ele admite a existência do Estado como uma espécie de um regente que estaria promovendo a igualdade, né, das classes praticamente, e aí haveria distribuição igualitária dos bens, da produção, os direitos, etc., e teríamos uma sociedade mais justa. Isso aí é em tese e teórico. O comunismo seria a evolução disso. Evolução como? A figura do Estado seria removida e os próprios trabalhadores, né, administrariam tudo, e eles seriam os regentes, né, do trabalho, da força do trabalho. Haveria esse idealismo, essa sociedade ideal, etc. Mas isso é só teoria. Primeiro que o comunismo, nessa definição, ele não existe, né, e nem tampouco vai existir em nenhum momento da humanidade, que a humanidade por si só já tem suas mazelas. A humanidade só teoricamente quer a igualdade, mas no vamos ver, na hora que está no poder, isso não acontece mesmo. Bom, então, essa ideia de harmonizar os poderes, isso é só teoria, isso nunca aconteceu na prática. A prática que ficou e que a história da humanidade mostrou, aí eu peço aos senhores que olhem a história, foi de um regime que estabeleceu, um regime totalitário que escravizou suas sociedades, que tomou todos os poderes, tornou todo mundo refém do Estado, a pobreza, a miséria tomou conta, e só a cúpula do governo viveu as regalias e os benefícios previstos pelo seu próprio sistema. Então, é tudo um idealismo, é tudo uma conversa fiada. Obviamente, em teoria, seria uma coisa maravilhosa, e aí onde muitos cristãos se equivocam, porque acham que essa teoria tem um espelho, né, um reflexo muito direto, muito próximo do cristianismo, que o cristianismo prega a justiça para todos, né, prega o servir ao próximo, etc. Então eles confundem e acham que essa ideia comunista, socialista, é uma ideia cristã. E isso tem levado muitos dos nossos jovens que não examinam o caráter de Cristo, que não examinam a Bíblia, a se identificar com essa teoria e ficar, inclusive, dentro das igrejas combatendo o Evangelho de Jesus. Na realidade, é uma grande mentira, é uma grande falácia. Isso não é o que acontece na realidade. Gostei da definição que você leu aí na internet, na Wikipédia, mas a definição que eles mesmos fazem deles mesmos, mas na prática isso não acontece. Isso é só teoria. Interessante. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, né? No caso, ainda pegando uma ponga aqui com o nosso locutor Fábio Araújo, eu creio que essa pergunta é o que muitos estão fazendo hoje, né? Inclusive agora nós tivemos a derrubada da direita, né? Lá em Israel, o Benjamin Netanyahu, que é considerado pelos analistas políticos como um dos melhores políticos da história. Ficou, aliás, 12 anos no poder e ainda fortalecido, porque ele vai continuar tendo uma grande influência na política. Vai ser oposição, ele já declarou, vai tentar derrubar esse governo aí. Então, a pergunta é: o senhor acha que a esquerda, não vou nem botar o comunismo, a ideia comunista, mas a esquerda, o senhor não vê ela se fortalecendo com a derrubada do Donald Trump e agora do Netanyahu? Porque até já colocaram, né, esquerdista mesmo nas redes sociais, eu creio que vocês já viram. Caiu Trump, caiu Netanyahu. O próximo, aí já botaram Bolsonaro. Então eu queria que o senhor, como é que o senhor vê isso aí? Você não acha que está se fortalecendo? Olha, eu não sou um crítico político, né? Não teria a profundidade para lhe responder com precisão, né? Eu não tenho a pretensão de ter essa resposta com exatidão. A impressão é que sim, mas é só a impressão, tá? Até porque existem outros governos de direita espalhados pelo mundo todo.
O que chamou a atenção foi Trump, que perdeu. E se você for verificar, essa perda foi uma grande trama, um grande roubo, uma grande desonestidade que aconteceu nos Estados Unidos. Então isso para mim não é ganhar, isso para mim é roubo, né? E que o Brasil corre um risco de passar por esse golpe, passa sim, corre esse risco sim. Talvez seja a preocupação do Bolsonaro, a preocupação da questão das urnas, né? Para passar para ser uma votação impressa, porque há um temor de acontecer a trama que aconteceu nos Estados Unidos. Então, assim, mas a questão é que a esquerda mundial, eles querem tomar o poder de qualquer forma, e se eles perceberem que eles não vão ter condição, eles não vão respeitar urnas e vão tentar tirar o poder de qualquer jeito. Eles são capazes disso. Eu não diria que isso é uma vitória, não diria que é uma vitória. O fato de Netanyahu perder e Trump perder, eu não diria que é a esquerda ganhando, porque eu entendo ganhar como uma coisa legítima. E o que está acontecendo aí é uma trama. No caso de Israel, olha só, nós temos ali, eles têm 120 cadeiras no parlamento, são os membros do Knesset. E o que acontece é que houve uma coalizão de partidos islâmicos, né, do Lapin com o Bennett. É porque aí o problema da pronúncia, né? Aí assim, com essa coalizão, eles conseguem entrar, né, conseguem ganhar, e só foi possível por causa da população, que é o único país, digamos assim, democrático do Oriente Médio, e por conta do respeito à democracia, tem muita gente em Israel que aceita um partido árabe. E por conta disso, essa ideia foi se disseminando, terminaram votando e entrou agora um partido árabe, né, islâmico, dentro do parlamento israelense. Quer dizer, eu acho isso uma grande surpresa, o mundo todo ficou surpreso, né? Mas é agora um partido islâmico com acesso a todas as informações de segurança de Israel, aos maiores segredos do Estado de Israel, né? Vistos só pelo parlamento, e eu acho isso um risco muito grande, né? É isso que eu te perguntar, mas já me deu a resposta. Aí, assim, um risco muito grande mesmo. Então, na realidade, o que está acontecendo é que algumas dessas cadeiras, dessas 120 cadeiras, foram dadas para inimigos dentro da própria casa de Israel. Inédito isso aí. Então, ou há uma estratégia da inteligência israelense muito grande, ou eles estão correndo um risco muito grande também, entendeu? Eu acho que está faltando talvez alguma estratégia, né? Mas, assim, eu sempre vejo Israel como uma nação experiente, uma nação de guerra, e eu não acho que eles estão baixando a guarda, né? Isso tudo também pode ser ilusório, né? A política é assim, esse Naftali Bennett ficaria 2 anos, não é isso? Esse é o acordo, para depois entrar o Yair Lapid, do centro, ele é centro-esquerda, né? E não tem experiência militar. Pois é, tá aí ele entra em 27 de agosto de 2023, eu tive o cuidado de pegar essa informação. Então, assim, eu não acho que é uma vitória significativa, né? Mas pode ser uma oportunidade de uma experiência nova de Israel, mas o Estado de Israel, ele é mais forte do que isso, né? Eu acho que independente de ter esse partido ali, esse partido ele não é majoritário, né? Ele pode ter ganho as eleições, mas ele não é um partido majoritário no sentido do pensamento israelense, que domina o próprio parlamento. Então, eu só acho que tem que haver um alerta, né, um cuidado, mas Israel não sai perdendo, né, digamos assim, no final com essa questão. Eu acho que não temos que temer sobre isso, e isso para mim não é uma vitória no sentido mais amplo, né, de político, não seria uma vitória, né? É uma novidade, né, que a gente não estava esperando, mas eu acredito que a esquerda mundial, ela está sim desesperada. Ela está desesperada de qualquer jeito,
porque ela está sentindo que há uma perda significativa. E um dos fatores é essa liberdade que as redes sociais estão trazendo. Eles não conseguem mais enganar as pessoas estão mais conscientes, as pessoas mais simples, né? Mesmo aquelas sem muita instrução, sem muito poder crítico, por falta de informação, hoje elas têm acesso à informação. Então aquele engano, aquela compra, né, da consciência das pessoas, aquela compra de votos, aquela mentira descarada, não está conseguindo mais vencer. Essa é a questão. Eu acho que o que está acontecendo é uma flutuação apenas, mas nós estamos caminhando para uma consciência maior na sociedade mundial. É isso que está acontecendo. Essa quedazinha aí de um partido de esquerda aqui ganhar, Estados Unidos, outro lá em Israel, eu acho que é só uma pequena flutuação. O que a gente está tendo é uma esquerda mundial desesperada, que está percebendo que o poder de onde ele emana exatamente, que é do meio do povo, o poder sai do povo, eles estão perdendo o poder. É isso que está acontecendo. Posso só lançar aqui uma pergunta? Tranquilamente. Ouvinte, depois eu passo para você. Rapaz, eu já diminuiu aqui. Tu vai virar pinguim, cara. Deixa eu diminuir aqui, eu já diminui mais. Beleza. PM hoje sentindo frio é novidade. Ó, tem um ouvinte que perguntou aqui, antes do nosso amigo Vonei, ele perguntou o seguinte: até quando que nós cristãos poderemos evitar que o sistema seja instalado, já que parece que é uma coisa que de qualquer maneira vai acontecer? Muito bem, muito boa pergunta. Para mim, muito pergunta para você. Olha só, eu gostei da pergunta porque ela é escatológica, viu? Claro. Essa pergunta é muito importante porque, veja bem, sabemos pelas Escrituras, sabemos que pela escatologia bíblica, que haverá um governo mundial, sim, né? Sabemos que haverá o anticristo, sim. Sabemos que a igreja será arrebatada. Arrebatamento é rapto. A raiz da palavra no grego é a mesma raiz para rapto. Então a igreja estaria passando por um aperto significativo e aí o Senhor Jesus vai raptá-la para livrá-la. E um dia desse eu fiz uma palestra, não sei se foi para uma organização de pastores. Eu disse: olha, a igreja do Senhor Jesus, ela está sendo denunciada. E ficou todo mundo me olhando. Eu disse: e ela está sendo denunciada internamente, porque esse pensamento esquerdista já entrou na igreja, tá? E é um pensamento que favorece o governo do anticristo, que está preparando o ambiente para ele governar. Então, a igreja do Senhor Jesus, a igreja verdadeira, que ama os ideais de Deus, já está sendo acuada no canto da parede internamente. E quando esse negócio se asseverar, quando esse negócio ficar apertadíssimo, haverá um arrebatamento. Então, querendo nós ou não, observe, a igreja vai ser arrebatada, querendo nós ou não, vamos passar por um momento de dificuldade essencial, de uma perseguição essencial no mundo todo, e provavelmente será a partir dessas forças que são antagônicas ou até opostas à igreja, que a gente vê na esquerda mundial. Agora, nem por isso eu vou deixar de lutar, né? Você sabe que vai morrer, mas você não vai morrer de qualquer jeito, mas você não se joga debaixo de um carro. Em situação normal, ninguém vai fazer isso. Então nós lutamos pela vida. Isso é o instinto de sobrevivência que Deus colocou em todo ser vivo. Até um gato escapa de uma água que vai escaldar ele, de uma água quente. Isso é o instinto da natureza. Então todo mundo luta pela vida, apesar de sabermos que o futuro de todos nós, se Jesus não vier no nosso tempo, é morrer mesmo. Então, sabendo que eu vou morrer, eu não vou me suicidar, eu vou lutar pela vida. Então, sabendo que a igreja vai passar pelo aperto, nem por isso eu vou aprovar um governo que eu sei que viria, digamos assim, perseguir a igreja. E digo mais, não vamos poder impedir, não adianta orar contra o anticristo. O anticristo vai vir e ele vai vir para cumprimento da palavra de Deus. Se eu orar contra a vinda do anticristo, eu vou orar contra a vontade de Deus. Porque o cumprimento da vontade de Deus, o cumprimento da palavra de Deus é a vontade de Deus. Eu tenho que me alegrar com a vontade de Deus sendo cumprida. Então,
se haverá uma perseguição ao ponto da igreja ser arrebatada, isso acontecerá com o governo de esquerda ou com o governo de direita, inclusive. O que importa é que a palavra de Deus vai se cumprir. Agora, eu com a minha consciência cristã, aí Romanos capítulo 13, que fala das autoridades, mas fala da consciência cristã. Eu com a consciência cristã tenho o dever de tomar atitude, de fazer a coisa certa e na direção do estabelecimento do reino de Deus, na direção da proteção da igreja, do estabelecimento dos ideais de Deus. É compromisso meu. Na época das eleições, eu dei uma palestra na universidade e na plateia um irmão me pediu a palavra. Você deixa eu falar um pouquinho mais, é porque a minha pergunta é longa. E o cara deu um seminário, né? Eu deixei. E o seminário era o seguinte: não, você sabe que nós somos cristãos e de nós o Senhor exige santidade, mas Deus não exige santidade das pessoas que estão lá fora, então não há problema de você votar em Haddad. Então a ideia era essa. Eu digo, não, o seu discurso, eu falei para ele, o seu discurso está muito bonitinho, mas ele falha. Por que ele falha? Porque nós cristãos somos discípulos de Jesus. E se eu sou discípulo de Jesus, eu amo Jesus, amo os seus ideais, e eu não vou traí-lo. Então eu não posso assinar nada, não posso aprovar nada que o Senhor não aprove, porque eu sou discípulo dele. É por isso que eu não voto nessa gente, entendeu? E digo mais, mesmo de governos não cristãos, não judeus, Deus exigiu santidade. Observe, né? O Senhor, a gente pede ao Senhor governos que não persigam a igreja, mas temos que pedir ao Senhor que nos dê governos justos também, governos honestos também, porque Deus cobra isso das nações. Deus não está cobrando dos governos que eles sejam convertidos, não. Ele está cobrando dos governos que os governos sigam as suas leis. Não precisa nem aceitá-lo como Salvador, mas os governos precisam reconhecer Deus como Senhor, porque senão vão prestar contas. Não fique achando que leis injustas que são impostas nos países, que os governos e quem escreveu as leis e as câmaras de vereadores, de deputados e senado, o que for, que aprovaram leis injustas, não fique pensando que eles não vão prestar contas a Deus. Vão prestar contas. Porque o mundo e o universo pertencem a Ele, e tudo que for feito aqui que ofender o seu senhorio, as pessoas vão prestar contas a Ele, sejam elas quais forem ou quem forem. Então, essa ideia precisa estar na cabeça do cristão, para ele não ser levado por essa ideologia barata de que Deus não está exigindo dos governos santidade. Está exigindo, sim, senhor. E além disso, eu não sou discípulo de partido político, não. Eu sou discípulo de Jesus Cristo. E aquilo que o Senhor não pregou, não falou para mim, eu não vou aceitar de Senhor ninguém. É isso que tem que ser a nossa posição. Mas voltando à questão, eu não vou de jeito nenhum deixar de lutar por um país justo, por uma família livre, né, pelo direito de propriedade, pelas coisas que nós sabemos são ideais de Deus. Então eu não vou deixar de lutar por isso, mesmo sabendo que um dia provavelmente a gente venha a perder por conta da perseguição. Pois bem, eu estava idealizando aqui fazer uma pergunta ao irmão Delson, mas eu vou pegar o gancho, na realidade, porque o nosso ouvinte aí, ele quis que fosse elucidado. Então, eu vou pular aqui da minha primeira e vou para a minha última pergunta, que é um seminário também. Entendeu? Vamos lá. Está em curso o grande reset global, na tentativa de minimizar a pobreza, sim, pulverizando as economias do lastro ouro. Dentro dessa perspectiva, com a pandemia, inaugura-se, por assim dizer, um tempo de bonança e prosperidade, né? O Fórum Econômico Mundial, né, realizado, né, em junho de 2020, reuniu líderes